É sério, sim ou não? Vamos discorrendo aqui. Vamos discorrendo, para a glória de Deus. Aqui, ó. 1 João, capítulo 2, verso 3 ao 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E lembra que honrar pai e mãe é mandamento, sim ou não? Se você não honra o teu pai e a tua mãe, você está vivendo na prática do pecado, sim ou não? E se morrer odiando, vai morrer perdido. E não adianta, não adianta, pai me perdoa, mãe me perdoa, da boca para fora não. Pai eu te perdoo, mãe eu te perdoo, da boca para fora não. Irmão, irmã, seja quem for, da boca para fora não. Tem que ser da tua mente, com a sinceridade da tua mente e do fundo do teu coração, que não fique nenhuma manchinha. Sabe por quê? Porque o nosso grandioso eu sou, ele é onisciente, onipresente, onipotente e ninguém engana ele. Dá para você ver o tamanho do problema? E ainda mais ainda, né? Ainda vive em pecado ainda. 1 João, capítulo 3, verso 4. O que diz, ó? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Lembra que lei é essa? Dos 10 mandamentos. Só para linkar aqui, ó, Tiago, capítulo 2, verso 10 ao 11. O que a palavra de Deus fala para nós, ó? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Se tu, pois, não adulteras, mas matas, vens a ser transgressor de quê? Da lei. Que lei é essa? Os 10 mandamentos. Um conjunto, sim ou não? Dá para você ver o tamanho do problema? Dá para você ver o tamanho do problema? E lembrando, vamos discorrendo aqui, ó. 1 João, capítulo 3, verso 4. Vamos ler. 1 João, capítulo... Bota-se tudo no pacote, senão vamos ler até o verso 10, até o verso 15, verso 10, e verso 15. Olha o que diz aqui, ó, no verso 4, sim ou não? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E o verso 5 é o quê, ó? Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Olha nos meus olhos aqui, para a glória a Deus. Verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Agora, listen to me, please. Agora aqui é que é pedrada. Pega a tua Bíblia aí, para a glória de Deus. Pega aí a tua Bíblia aí, para a glória de Deus. Verso 7 ao 10. Aqui é pedrada. Para vocês, pais, filhos, se é comigo, irmãos, ele me perdoa, para a glória de Deus. Me perdoa, eu errei. Não quero saber se você está certo ou está errado, não. Porque você pedindo perdão, a pessoa, através da tua boa ação, diante do Eterno, você na comunhão, a pessoa também pode ser teu irmão, quem for, também. Você sabia que pode receber o dom do perdão para a glória de Deus? Vamos lá, ó. Aqui, ó. Olha o que diz o texto aqui, ó. O texto. Olha o que diz o texto aqui, ó. 1 João, capítulo 3, verso 7. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Na tua tradução, possivelmente vai estar assim, ó. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de quem? Guess prayer? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. O maligno é quem? O diabo. E nós vamos mais para frente. Ei, bicho. Já ligou já pro teu irmão, já? Já ligou já para quem você tinha que ligar aí? Ou... Nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho aqui, que é para o negócio ficar mais sério ainda, para a glória de Deus, para você ver, se você morrer odiando o teu pai, ou se você morrer odiando teu filho, teu irmão de igreja, seja de sangue, seja não sei o quê, isso, aquilo, outro, bota tudo num pacote só assim, qualquer pessoa você morrer odiando, você, escuta aqui, vai morrer sendo filho de Satanás. Quando você for ressuscitado na segunda ressurreição, você vai ser assadão, com o diabão, com a diabona, com o diabito, bota tudo no pacote e é isso que você quer pra tua vida? Ah, é? Edinaldo prega assim mesmo, né não? Porreta, sim ou não? Não tem esse negócio de mimimi aqui não, tem? Não tem não, sabe por causa de quê?
Listen to me, please. Não é botando medo, não. Eu não gosto nem desse negócio de botar medo. Sabe o que eu gosto? É de deixar a pessoa bem clara dentro da palavra de Deus, com o evangelho eterno, sem mimimi, sem essas porcariazinhas, esses mimimi que tem por aí afora, de crentezinho que não me toque, ai, que não sei o que, isso, aquilo, outro, já se levanta logo, já pula de vidro, por aí vai. Sabe por quê, ó? Listen to me, please. João, capítulo 10, verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Dá para você ver o tamanho do problema? Possivelmente um montão aí já pulou esse vídeo por aí afora. Mas você que está aqui comigo aqui, sabe por quê? Porque você é uma ovelha. Sabe por quê? Porque a ovelha do nosso Pai, ela ouve, ela para. E detalhe ainda vai estar com ele na eternidade para os séculos dos séculos. 1 João, capítulo 3, verso 7. O que o texto fala? Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Na tua Bíblia, possivelmente vai estar assim, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha o que a palavra de Deus fala aqui, ó. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo como ele é justo. E olha, eu repito, eu gosto de repetir, eu vou repetir não. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo como ele é justo. Ele não quer dizer nada não, porque Deus não atende a pecador. Stop here right now, please. Stop here right now, please. Não quer te dizer nada não? Está vendo? Você fala que ama a Deus, odiando o teu pai, o teu filho, a tua mãe, a tua filha, bota tudo num pacote só, odiando teu irmão de sangue dentro de casa, odiando teu irmão de igreja, sendo filho de Satanás, na prática do pecado, sendo filho de Satanás. Ei, bicho, lembra que eu falei antes? Se curva na presença de Deus, eu peço, e parece que Deus não me atende. Não atende mesmo não, porque Deus não atende a pecador. E detalhe, Deus, ele odeia o mentiroso. Ele odeia aquele que está na prática da mentira. E lembrando que o mentiroso não vai entrar no reino de Deus. Nós vamos nos separar aqui, para a honra de Deus. Vamos lá para refrescar a mente. Onde é que nós vamos, ó? Olha aqui, ó. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. De tudo que nós temos, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, sim ou não? Tá pedindo please? Tá falando que foi para judeu, para Israel, apesar de que quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, que eu falei antes, nós já somos judeus espiritual, sim ou não? E filhos de Deus está considerando da família do nosso Pai. Olha aqui, para a glória de Deus, Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E aí, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Está pedindo agora, please. Dá para você ver o tamanho do problema? Aí aqui, ó. Provérbios capítulo 12, verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Está pedindo agora, please. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Capítulo 13, verso 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. E por que Deus não atende a pecadores? Por quê? Sabe por quê? Provérbios capítulo 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei do Eterno, até a sua oração é abominável diante do Senhor. Aí o Senhor não ouve por quê? João, capítulo 9, verso 31. E é sabido que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Está pedindo now, please. Mas, olha só que bênção, que maravilha aqui agora. Lembra o que falou lá? O que falou lá?
1 João, capítulo 2, verso 3 ao 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, se eu não. Está pirognopolis. E os mandamentos do Eterno, que é a lei do Eterno, se eu não. E Provérbios, capítulo 28, verso 9, fala o quê? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei do Eterno até a sua oração será abominável. E João, capítulo 9, verso 31, fala o quê? E é sabido que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Está pirognopolis. E qual é a vontade do nosso Pai? 1 João, capítulo 5, verso 2 ao 3. E nisto conhecemos se amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Na tua Bíblia, possivelmente vai dizer assim, ó, não são penosos. E vai para onde, Gaspar? Calma, vamos lá no Velho Testamento. Provérbios, capítulo 15, verso 29. Isso está na mente, não, isso aqui está na mente, para a honra e glória de Deus. Vamos lá, ó. Provérbios, capítulo 15, verso 29. O Senhor não está perto dos perversos, mas atende a oração dos justos. Lembra? Está o quê? O Senhor não está perto dos perversos, mas atende a oração dos justos. Provérbios, capítulo 15, verso 29. Agora vamos lá, ó. 1 João, capítulo 3, verso 7, o que está escrito lá? O que está escrito lá? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo como ele é justo. Assim como ele é justo. Quem é justo? O nosso Eterno. E o que falou lá em Provérbios, capítulo 15, verso 29? O Senhor não está perto dos perversos, mas atende a oração dos justos. E vamos lá discorrendo, ó, verso 8. Ó. O que pratica o pecado, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Está aprendendo, please? Olha só, listen to me, please. Aquele que pratica a justiça é justo como ele é justo. Verso 7. Verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Está... Quer dizer nada, não? João, capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se você ama a Deus, não guarda os mandamentos do nosso Pai. 1 João, capítulo 2, verso 3 ao 4. É mentiroso, sim ou não? E se vive na prática do pecado, é filho do diabo, sim ou não? Verso 9. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é filho de Deus. O quê? Gaspar, eu gosto de repetir assim, que é para implicar na tua mente e no teu coração. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Aí, para resumir aqui agora, ó. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão. Está pirando, please? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão. Imagine pais e filhos, irmãos, imagine pais, principalmente pais e filhos,
Imagine vocês se odiando. Como é que fica? Como é que fica? Aí olha só como é que é a coisa, e nós vamos nos deparar com isso aí, lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, no último capítulo e no verso 15. Vamos aqui, ó, 1 João, capítulo 3, fechou no verso 10, senão vamos lá, aqui, ó, verso 15, aqui, ó, para ver o que fala aqui, ó. 1 João, capítulo 3, verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Está pedindo Agnópolis? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Dá para você ver o tamanho do problema? Rapaz, eu poderia ter deixado até a Bíblia, né? Tem mais de hora que eu estou coisando aqui sem abrir a Bíblia aqui. Minha mão cansou, viu? Para vocês verem, gente, a luta. Vamos aqui para a glória de Deus aqui, ó. O que a palavra do nosso Pai falou para nós aqui agora? Ó? 1 João, capítulo 3, verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. É sério, sim ou não? Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Agora, olha nos meus olhos aqui, por favor, como eu acabei de falar aqui agora há pouco, sim ou não? Imagine vocês, pais e filhos, irmãos dentro de casa, se odiando sem falar um com o outro. E aí, como é que fica isso? Hein? Como é que fica isso aí? Fala pra mim aí. Tchau, me, please. Tchau, me, please aí. Fala aí pra mim aí como é que fica isso aí. Para a glória de Deus. Fala pra mim aí. Como é que fica isso aí? Vocês se odiando aí dentro de casa. Como é que fica isso aí? Como é que fica isso aí? Me diz. Como é que fica isso aí? Me diz. Como é que fica? Sabe o que eu tenho para dizer para vocês? Se vocês morrerem nessa prática, como muitos já morreram, só vai ser assadinho no fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos. Só que o negócio é muito mais sério do que isso. É muito mais sério do que isso. Pai, se você pedir perdão para o seu filho, ou amigos, quem for, se um pedir perdão para o outro, e o outro dizer assim, ó, eu não te perdoo. Tem gente que se treme assim, ó, eu não perdoo. Eu já vi assim umas porcaria dessa, sabe, assim, uns espíritos mesmo de Satanás, sabe? Eu já vi umas porcaria dessa na minha frente, sabe? Eu não perdoo. Eu não perdoo, não perdoo, não perdoo, não perdoo, não perdoo, não perdoo. Mas quando essas porcarias, filho de Satanás, faz alguma coisa que cheguei e me perdoa, não sei o que você perdoa, o sorrisão deles vai lá nas alturas, vai lá não sei pra onde. Essas tranqueiras, filhos de Satanás. E sabe o que acontece? Se morrer desse jeito, vai morrer perdidinho. Porque muitos já morreram assim odiando. E te digo uma coisa. Se treme de ira, não perdoa, não perdoa, não perdoa. Já me deparei com as tranqueiras dessas na minha frente. Não perdoa, não perdoa, não perdoa. E sabe o que acontece? Se você pedir perdão no fundo do teu coração e não te perdoar, quem tá perdidinho da Silva é quem não te perdoou e ponto final e acabou. Sabe por quê? Porque você está com o teu coração puro diante do Rei dos Reis, do Criador, do Eterno. E Ele está vendo a sinceridade do teu coração, da tua mente. A tua boa ação para a honra e glória dele mesmo. E você está isento. E outra, e põe isso no esquecimento, não fica te atribulando não. Ah, não me perdoou. Não perdoou porque o próprio Satanás se apossou e está apossado e acabou. Tem pessoas que quando se entrega para Satanás, olha nos meus olhos aqui é o quê? Filho de Satanás, sim ou não? Quando se entrega para Satanás que já está entregue, não ama pai nem mãe, não quer perdão nem de pai, nem de mãe, nem de ninguém. E por aí vai. E sabe o que acontece? E morre perdido. Eu espero que não seja o teu caso, que você está aqui comigo nesse vídeo até agora, não foi por acaso não, que você verdadeiramente chega, perdoa quem você tem de perdoar, receba o dom do perdão, para a glória de Deus, que você perdoe quem você tiver de perdoar e que você peça perdão para quem você tiver de pedir perdão, para quem você magoou, para a honra e glória de Deus, amém? E tem umas tranqueiras dessa, por aí afora que ofende, que não sei o que, isso, aquilo, outro, mas na hora de pedir o perdão que é perdoado, o sorrisão vai por acolá e pula e não sei o que, isso, aquilo, outro, mas ninguém passa batido diante do Eterno. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Aí eu te pergunto, né, voltando aqui para a honra e glória de Deus, 1 João capítulo 3, verso 15. E como é que você fica aí odiando teu pai, quebrando o mandamento, odiando teus irmãos? Primeiro, né, amai, olha só. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Vos ameis a vós também.
Imagine só os irmãos aí, ó, de igreja, por aí vai, o povo da rua. Imagine você. Ei, vou refrescar tua mente. Ei, 1 João, capítulo 3, verso 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E lá na eternidade não vai entrar tranqueira, não. Sabe por quê? Porque o pai da tranqueira, a porcaria, já está julgado e condenado. E para lá ele não vai entrar mais, não. E sabe o que acontece? Olha só. Ezequiel, capítulo... Vamos aqui, ó. Voltando aqui, ó. Ezequiel, capítulo 28, verso 14 ao 17. Olha aqui, ó. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanências no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado. Fora do monte de Deus, te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Olha aqui nos meus olhos, para a glória de Deus, ó. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. E aí ele já está julgado e condenado, sabe por quê? Listen to me, please. Porque ele é o pai do pecado, ele é o pai de toda a tranqueira, de toda a transgressão. E para lá para cima ele não vai mais, ele não volta mais. E outra, quem estiver aqui no pecado, aqui, ó, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a pregar a palavra de Deus, ninguém é obrigado a aceitar Cristo como seu Salvador, ninguém é obrigado a guardar os seus mandamentos, ninguém é obrigado a ser um bom pai, um bom filho, um bom mãe, um bom marido, boa esposa, ninguém é obrigado a nada. Só que lembrando, o nosso eterno, ele não é obrigado a levar os filhos de Satanás que morrer na prática do pecado aqui, ou os filhos de Satanás que estiver aqui na prática do pecado, quando Cristo vier e levar lá para cima, não. Sabe por quê? Porque lá em cima não tem mais lugar para pecado, nem para pecador, nem para ninguém. Dá para você ver o tamanho do problema? Lembra, eu peco, viver na prática do pecado não. Sabe por quê? Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem que não peque. Dá para você ver o tamanho do problema? Separa isso aí. Pecar é uma coisa, viver na prática do pecado é outra totalmente diferente. E vamos ver o que a palavra de Deus continua falando para nós aqui, ó. Listen to me, please. Ezequiel capítulo 28, verso 14 a 17, porque aí, ó, a tranqueira não elevou-se o teu coração, se eu não, por causa do teu resplendor. Aí, ó, pela multiplicação, no verso 15, né? Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu coração de violência e pecaste. Encheu o teu interior de violência e pecaste. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecado. Que comércio é esse? Da maldade, da porcaria, de tudo que não presta. E aí sabe o que acontece? Você está com o teu coração duro desse jeito, aí é ele mesmo que está entrando no teu coração, botando toda essa tranqueira, essa dureza no teu coração, para que você não peça perdão, para que você não perdoe alguém. Eu te pergunto, e se você está nessa prática, você está sendo filhinho dele. E se morrer nessa prática, vai simplesmente morrer sendo queimado com ele e com os anjos dele. Ô Edinaldo, e quem é os anjos aí, Edinaldo? Quem é os anjos aí dessa tranqueira do Lúcifer, do Satanás, do diabinho, da diabona? Quem é? Sabe quem é os anjos dele? Todo aquele que morre na prática do pecado, e todo aquele que já morreu na prática do pecado, todo aquele que morrer na prática do pecado, todo aquele que estiver na prática do pecado quando Cristo voltar, e os anjos que foram lançados com ele lá para baixo. Lembrando, as pessoas confundem muita coisa. Deus é aí a graça. Ei, 2 Pedro capítulo 2, verso 4 ao 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Deus não poupou os anjos. E aí sabe o que acontece? Sabe como? Revelation chapter 12, verse 7 to 9. Listen to me, please. And there was war in heaven, Michael and his angels, for against the dragon, and the dragon for and his angels, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world.
he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Sabe o que acontece? Na tua Bíblia, você vai ter a tradução assim, ó. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam também o dragão e seus anjos, e não prevaleceram, nem mais se achou lugar deles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra e os seus anjos foram precipitados com eles. Com ele, dá para você ver o tamanho do problema? Há possibilidade de alguma tranqueira subir lá para cima ainda? Não, Danina, não. E nós vamos contemplar no último livro da Bíblia. E nós iremos contemplar no último livro da Bíblia. Como eu falei aí antes aí, ó, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 8 ao 9. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E olha aqui, ó. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que a paz do nosso Pai receba essa palavra em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, receba o dom do perdão para a honra e glória de Deus. Amém? Abracem-se, pais e filhos, mães, e por aí vai, irmãos e irmãs, e por aí vai, para a honra e glória de Deus. Amém? E que tão breve, as soon as possible, todos nós possamos aí estar na eternidade com o nosso Pai para os séculos dos séculos. Amém? E que o Satanás é que perca a batalha em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo contra nós, que essa pedra de tropeço nunca tem e nunca vai ter poder para nos destruir, nem a nós, nem os filhos. E bota assim tudo no pacote, só nossos pais e nossos familiares, para a honra e glória de Deus, que ele esteja repreendido da nossa vida, amém? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aí, como eu falei antes aí, sim ou não, ó. Salmos 127, verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. E ele vai pedir conta para mim e para você, para todos nós, nossos filhos. Ele vai pedir conta. Vamos ver o que o nosso irmão Isaías fala aqui para nós, aqui, para a honra e glória de Deus, amém? Vamos ver aqui, ó, Isaías. Isaías capítulo 8, verso 18. Vamos ler do verso 17, assim, eu sempre que, na hora de eu colocar, eu não coloquei o verso 17 ao 18 para ficar bem bíblico. Vamos ver aqui, ó, Isaías capítulo 8, verso 17 ao 18. Aqui, ó. Esperei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. E a ele aguardarei, porque nós estamos aguardando ele, se ou não. Nós vamos aqui, para a glória de Deus. Aqui, ó. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no Monte Sião. Stop here right now, please. Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus, amém? Que tão breve nós possamos olhar para o céu, como nosso irmão Isaías fala. Isaías capítulo 25, verso 9. E quando o Senhor estiver voltando, nós estiver com nossos filhos, todo mundo reunido aqui, ó, que ressuscitar, quem já morreu aí, vai ressuscitar. E aqui, ó, que nós fitarmos os nossos olhos ao céu, nós vamos dizer assim, ó, Isaías, vai se cumprir nossa vida. Isaías capítulo 25, verso 9, ó. Então se dirá naquele dia: eis aí o nosso Deus, a quem esperávamos. E ele nos salvará. Esse é o Senhor, a quem aguardávamos. E na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então se dirá naquele dia: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos.
e na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Para a honra e glória dele mesmo, amém? Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus, amém? Vamos ver o que é que a palavra do nosso Pai continua falando para nós aqui, ó. Isso aqui é que é duro. Vamos ver o que é que a palavra de Deus fala bem aqui